Bem-vindos ao meu canal Be My Budget, eu sou a Cacá e eu estou planejando meu futuro longe das dívidas. E no vídeo de hoje nós vamos fazer a atualização do projeto Zero Dívidas e Parcelas do Cartão. Bora lá? Bom, gente, se você caiu de paraquedas e não sabe do que eu tô falando, o projeto Zero Dívidas e Parcelas no Cartão foi um projeto criado pela Cris Budget. O link pro canal dela vai estar aqui embaixo, no link da descrição, tá? E ela criou esse projeto porque ela queria eliminar as dívidas e as parcelas no cartão de crédito. É importante dizer que, embora muita gente não considere, não pare de pensar, tudo que tu tem parcelado no teu cartão é uma dívida, tá? É um valor que vai ser cobrado no futuro pra você e você tem que honrar. Então, o objetivo dela, naquela época, era quitar empréstimos, quitar parcelamentos no cartão de crédito, zerar todo esse tipo de dívidas. O meu primeiro vídeo aqui do canal, tá? Eu fiz uma confissão de dívidas, em que eu assumi e descrevi cada uma das minhas dívidas, qual era a origem delas, né? Qual é o tipo de origem, qual é o tipo dela. E no meu segundo vídeo, eu expliquei a diferença entre bola de neve. São duas metodologias de pagamento de dívidas, tá? Para escolher qual dívida tu paga primeiro. O bola de neve e o método avalanche, tá? Eu faço bola de neve, mas você tem que pesquisar e analisar qual que faz sentido para você. Bola de neve consiste em pagar a dívida de menor valor até a maior valor, de maior valor. Contudo, ele não leva em consideração as taxas de juros. Então, pode ser que para você faça mais sentido utilizar o método avalanche do que o método bola de neve, tá? Então é importante que você analise e faça todo o processo que eu fiz de confissão de dívida, assiste aquele vídeo lá, assim, pega na minha mão e tem esse momento, tá? Que esse é o primeiro passo para sair das dívidas. Bom, esse é o projeto Zero Dívidas e Parcelas do Cartão. Aqui tem listado todas as minhas dívidas. Esse é o meu binder, onde nós temos os valores que eu deixei separado aqui para pagamentos. Vamos ver aqui. E vocês podem ver que na minha atualização de gastos eu não citei, eu pulei no dia 8, né, o pagamento de algumas dívidas. Por quê? Porque eu queria que nós tivéssemos esse momento aqui para falar um pouco sobre as dívidas, tá? Então, o que eu paguei? Vamos lá. O que tem nesse envelope? Se não me engano, tinha 2215, 2212. 2.212, eu acho, 2.215, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Vamos contar. Então, 200, 400, 600, 700, 800, 900, 1.000. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1.000, 2.000 no caso, né? 100, 120, 140, 160, 170, 180, 190, 210 e 12, 2.212. O que eu paguei? Bom, eu paguei, vamos começar, eu paguei R$731 de valor parcelado no meu cartão de crédito. Então, 731, 2, 4, 6, 7... Vou tirar aqui. E 31. Então, 20. Eu vou colocar 30. Vou colocar 32, tá? Então, tá. 732 do Nubank. No parcela do meu apartamento, eu paguei 680. Então, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800... Opa, passei. Então, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 650 e 70 e 80. 680 no meu apartamento, parcela do apartamento. Nós pagamos 171 com 15 do FIES. Então, 100, 50... 70, e eu vou colocar um 5 aqui, porque eu tenho os arredondamentos ali, tá?
175. Vou tirar aqui. Daí, nós separamos R$ 350 do pagamento da dívida do sogro. 100, 200, 350. Tá? E aí, a princípio, nós pagamos o que nós devíamos. Sobraram 100, 200, 250, 60, 75, 275. O que eu fiz? Eu adiantei 3 parcelas que eu tinha a vencer, futuras, de 54,62, se não me engano. Tá? É aqui, ó. 54,62 vezes 3, isso deu 163,86, tá? Então, vamos tirar 150 e 60 e eu vou colocar 65, tá? Sobraram, então, pra mim, 110. Esse 110 eu vou colocar em dívidas futuras para pagar meu IPTU, IPVA, dívidas que eu vou ter em janeiro, certo? Então, 110. Na realidade, minhas contas foram 113, tá? Porque teve alguns arredondamentos. Mas, vou até anotar ali, 110 foram para dívidas futuras. Então, zeramos o binder, gastamos todo o dinheiro e agora eu vou mostrar para vocês no papel como é que ficou. Aqui, gente, ó, futura, nós colocamos 113, tá? No apartamento nós pagamos R$ 680, tá? Aqui foram 350, aqui foram 171,15, aqui no Nubank foram 731, deixa eu somar isso aqui, foram 731,66, mais 163 com alguma coisa, né, gente? Então, deu 894,66, vou colocar 895, tá? 895. E no Carrefour nós não colocamos nada, tá? E aqui colocamos R$ 60, tá? Então, eu vou somar aqui dívidas futuras. Se nós tínhamos, esse valor não tá muito certo pra mim, mas vamos lá. 18,75 menos 113 dá 1.762. 1.762. Esses são os valores da atualização das minhas dívidas, tá? Aqui em vermelho é o valor que nós começamos. Aqui eu anotei, como vocês puderam ver, o que eu paguei esse mês, tá? E aí aqui eu anotei o valor, a atualização do valor do débito, tá? Porque uma coisa não necessariamente é uma coisa menos a outra, principalmente no apartamento. Principalmente no apartamento, vocês vão notar que não é só fazer uma coisa menos a outra, tá? Aqui nós estamos ainda com 648, com 219,97 centavos. Eu paguei 680, mas se tu fizer um menos a outro, tu vai ver que não vai fechar. Por quê? Porque tem encargos, tem correção monetária, tem várias coisas que implicam aqui, tá? Aqui no sogro, continuamos com 45 mil, apesar de eu ter guardado 350, eu não paguei a ele, então minha dívida com ele continua isso. Eu junto tudo no final do ano, ou depois de um certo tempo, a gente dá um valor considerável para bater essa dívida, tá? FIES. A atualização do FIES foi em 6.008,68. Ano que vem a minha prioridade vai ser quitar o FIES. Esse ano a minha prioridade é quitar o Carrefour da Zero. Esse ano a minha prioridade é quitar o Nubank, tá? Meus parcelamentos do cartão, que é isso aqui. Então, nós vamos atualizar essa dívida aqui. Como eu disse pra vocês, aqui, ó. Essas parcelas aqui de 54,62, eu adiantei 3 parcelas, ó. Pra gente se livrar. Então, aqui onde dizia 150,89, agora ficou 57,50 mais 38,72
ficou 96,22. Então, aqui ficou 96,22. Tá? E aqui as parcelas de outubro, nós quitamos, tá? Então, quanto que tá a nossa dívida? Vamos somar. 600 e... é isso? 607,24 mais... mais 487,49. Isso aqui são todas as parcelas que eu tenho para entrar, entendeu? E a nossa meta é quitar isso até dezembro, 31 de dezembro, né, de 2024. Minha meta para esse ano, tá? Mas, deixa eu largar essa caneta aqui. 314,64 mais 150,89 mais 96,22. Isso dá um total de 2.091. Vamos ver. 2.091,17. Para pagarmos em novembro. Deixa eu ver uma coisa aqui. Menos isso aqui dividido por 2 dá 1.045. Então, nos próximos, para eu quitar isso, nos próximos 2 meses, eu tenho que pagar uma média de 1.045. E eu pago uma média de 900. Então, eu tenho que fazer um aporte extra de R$145 para conseguir quitar isso até o final do mês. Vamos ter isso em consideração na hora de fazer a nossa atualização, tá? Mês que vem, ao invés de colocar aquele 113 em dívidas futuras, eu poderia ter colocado isso em atualizando mais parcelas. Então, eu sei que mês que vem, deixa eu ver aqui, 20,91. Eu sei que mês que vem eu tenho que pagar 1.045, né? Isso é uma observação pra mim. Então tá, mas vocês viram que a gente começou com quase 6 mil e a gente tá em 2.000, né? Algumas coisas já estão baixando os números, como vocês podem ver. Então, nós estamos evoluindo, tá? E é isso. O vídeo de hoje é esse. É rapidinho, é só uma atualização, mas é um vídeo que me deixa muito feliz. Vocês ficam sabendo o que eu fiz, o que eu não deixei de fazer, né? E é isso, pessoal. Um beijão e até a próxima. Bye, bye!